O governo sinalizou que não deve aceitar que o Congresso derrube o aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que foi anunciado na semana passada. Parlamentares da oposição e entidades empresariais pressionam o presidente da Câmara, Hugo Motta, a pautar a votação de um decreto legislativo para anular a medida, que eleva o imposto reajustado para tentar aumentar a arrecadação do Planalto em cerca de 20 bilhões de reais. Apesar do Ministério da Fazenda ter recuado da taxação horas depois, os parlamentares querem evitar que o IOF seja elevado novamente, mais uma vez. Caso isso aconteça, a equipe econômica ameaça congelar as emendas parlamentares e até recorrer ao judiciário. Segundo a Fazenda, uma eventual derrubada desse decreto iria elevar o congelamento de gastos do governo e atingiria as verbas do Congresso Nacional. Chamar o Dávila para trazer as impressões sobre essa queda de braço em relação ao IOF. Muitos players, muitos representantes do mercado, da economia, setor produtivo, têm se manifestado a favor da reversão completa da medida, Dávila? E também muitas projeções e apostas indicam que a medida provisória do governo não passaria no Congresso, seria derrotada naquele prazo de 120 dias. Sabendo disso, o governo envia sinalizações, que poderia atingir em cheio o Congresso Nacional, especialmente em relação às emendas. Não pode não, Canhato. Isso é tudo blefe de alguém que não tem carta na mão, que é o governo. Vamos explicar duas coisas aqui. Primeiro, grande parte das emendas parlamentares hoje, Canhato, são impositivas. O governo não tem mais controle nenhum. É por isso que os deputados preferem ser deputados do que se tornar ministro de Estado. Tem mais dinheiro como deputado e como ministro de Estado. Então, o primeiro ponto a esclarecer é que parece que o governo ainda está naquele velho filme de 2, 3 anos atrás, quando ainda tinha poder sobre as emendas. Hoje, 70% das emendas são impositivas. E tá bom, vai cortar um pouco ali, mas não vai afetar a vida deles de jeito nenhum. Então, primeiro, esse poder não tem mais. Segundo, que não tem coisa pior para alguém que vai disputar a eleição do que ter que explicar para o eleitorado que ele aumentou mais imposto. Não dá para aumentar mais imposto no Brasil. Ninguém aguenta mais pagar imposto no Brasil. O Brasil é o país que mais paga imposto entre todos os países emergentes. É uma vergonha um governo incompetente que não consegue cortar despesas e que só pensa em meter a mão no bolso do brasileiro para tirar mais dinheiro via impostos. É uma vergonha. Terceiro, tecnicamente, o IOF não é um imposto arrecadatório, é um imposto para regular o sistema financeiro. Tanto que o presidente do Banco Central, escolhido por esse governo, foi contra a medida. Então, assim, o governo é aquela noiva sozinha no baile que ninguém quer dançar. É esse que é o negócio. Ninguém, nem a base governista quer apoiar essa história do IOF, porque vai ter que explicar para o eleitor que vai aumentar mais a mão no bolso do brasileiro para tirar mais imposto. Então, o Congresso não quer, o Banco Central não quer, e, evidentemente, o povo brasileiro não quer saber do governo cobrando mais imposto. O governo tem que cortar custo. O governo gasta 650 bilhões de reais por ano em subsídios. Por que não tira um pedacinho disso para financiar? Eles não conseguem. Eles querem tudo que está na mesa. Eles querem rapar a mesa, querem pegar mais dinheiro e cobrar mais imposto da gente. Não vai colar. Eu aposto que o Congresso Nacional vai derrubar o IOF, porque os deputados não têm como explicar para o eleitorado que é preciso aumentar imposto. Segundo, vai ter uma enorme pressão do setor privado, porque quem mais sofre com o IOF, Canhato, é justamente a pessoa física, o pequeno comerciante e a pequena indústria. São os que mais vão sofrer com isso, que vão mais pagar o custo do capital no Brasil, que já é o mais alto do mundo por causa da taxa de juros. Então, o governo está sozinho nesse baile, não vai contar sequer com o apoio da boa parte da base governista. Momento de tensão entre o governo e também o Congresso Nacional, essa possibilidade de aumentar o congelamento das emendas parlamentares, caso o Congresso sinalize que vai derrubar o IOF e também judicializar a questão, Beraldo.
É o absurdo do argumento, Canhoto, porque se a gente pensar de forma objetiva, o governo quer subir o IOF para meter a mão ainda mais fundo no bolso do contribuinte. Então ele vai tomar mais dinheiro do contribuinte e o argumento que ele usa com o Congresso é: olha, eu vou tomar dinheiro desses trouxas aí, desses palhaços, mas eu vou dividir com você. Se você não me ajudar a tomar mais dinheiro deles, aí eu não divido, aí você não vai ficar com nada. O que é um absurdo. Além do fato das emendas impositivas serem de execução obrigatória. Então, realmente, como trouxe aqui o Dávila, não tem essa flexibilidade, essa autonomia toda do governo de dizer eu te dou ou não te dou emenda. O Congresso conseguiu um nível de independência orçamentária, financeira, que é absurdo no país. E o governo perdeu justamente esse instrumento do absurdo, mas que hoje é completamente dominado pelo próprio poder legislativo. Portanto, Canhoto, essa proposição de aumentar impostos vai ficar só na conta do governo, porque ninguém consegue justificar a essa altura, onde você tem mais da metade dos adultos brasileiros inadimplentes. Veja, o percentual de endividamento é gigantesco, seja cartão de crédito, cheque especial, seja algum tipo de financiamento que foi feito, isso tudo é dívida, tudo tem juros, tudo tem IOF. E metade dessas pessoas endividadas está inadimplente. Quando você está recorrendo ao uso de dinheiro emprestado, você está pagando cada vez mais IOF. O governo quer tomar daqueles que pouco têm, que precisam recorrer a esses empréstimos. Porque, Canhoto, estamos falando de um país que tem 14,75% de taxa de juros, que não tem concorrência no mercado de crédito. É um mercado extremamente concentrado, apesar de termos 250 milhões de pessoas, de termos um país de dimensões continentais, o nosso mercado financeiro é muito concentrado e isso faz com que, além da taxa de juros ser alta, a taxa Selic, o custo do dinheiro para aqueles que querem investir ou consumir é absurdo. E, além de ser absurdo, toma IOF. Então, realmente, não há como justificar essa história. É uma história horrorosa que ninguém vai engolir. Pois é, e tem o ingrediente eleitoral que o Dávila mencionou, né? Nenhum parlamentar quer colocar digital, quer colocar a sua rubrica ali nesse projeto. Eu aceitei, lá na frente alguém vai cobrar. Espera aí. Vocês aceitaram uma proposta como essa? Inclusive tem a manifestação do deputado federal Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Ele é autor de um dos projetos para derrubar essa proposta do governo federal. Ele disse o seguinte, vou abrir aspas para o deputado Evair. Essa medida está afastando investimentos, tirando segurança jurídica e aumentando o custo do setor produtivo. Estamos convencidos de que vamos derrubar este decreto, fecho aspas, para a manifestação. Há, então, uma movimentação do Congresso para derrubar isso quanto antes, mesmo com essas ameaças de congelamento de emendas, Mota. E a gente tem que dar parabéns ao Congresso por isso, né? O aumento do IOF é uma medida absurda tomada por um governo pródigo em medidas absurdas. Portanto, a surpresa deveria ser nenhuma. Eu vi várias pessoas, economistas, especialistas, discutindo tecnicalidades dessa medida, que o IOF não é um imposto arrecadatório, o IOF é um imposto que foi criado com finalidade regulatória. É uma piada, né? Você criar um imposto e dizer para o governo, não, esse imposto não é para arrecadar, não. É só para você poder regular o mercado. A função principal do Congresso Nacional é legislar, inclusive legislar sobre tributos. Aqueles que pretendem tirar esse poder do Congresso não estão ferindo o Congresso, eles estão ferindo a República. Pois é, inclusive, viu, Dávila, o deputado Hugo Mota informou que vai debater e discutir a derrubada do aumento do IOF com líderes partidários no dia de amanhã e aliados do presidente já sinalizam que essa votação
não será imediata desse projeto. Mas o que a gente precisa considerar em relação à postura do Congresso Nacional, de deputados e senadores em relação a essa derrubada, e o que a gente precisa esperar caso isso não seja feito nas próximas semanas. Olha, Canhoto, eu acho que o deputado Nicolas Ferreira devia fazer um outro vídeo, porque a última vez que ele fez um vídeo com aquele poder de alcance, o governo recuou e cancelou a medida. A melhor coisa que o governo poderia fazer é cancelar esse absurdo do aumento do IOF. Capaz que o deputado Nicolas pode dar uma ajudinha lá, fazer um videozinho para ver se isso ajuda o bom senso a voltar em algumas pessoas do governo para simplesmente sepultar essa medida indigesta que é aumentar ainda mais o imposto e tirar mais dinheiro do bolso do brasileiro. Pois é, inclusive saiu essa notícia ontem, viu, num portal de notícias ligado ao Grupo Folha, de que o deputado Nicolas não estaria havendo um apelo para produzir um vídeo no IOF, talvez questões muito técnicas, não seja de conhecimento de toda a população. Enfim, notícia que saiu ontem, talvez eles possam mudar de ideia no dia de hoje, a gente sempre vai continuar monitorando. Mas agora, Beraldo, o Ministério da Fazenda parece que sentiu o golpe, viu? As últimas informações indicam que estão reavaliando as medidas e certamente vão trazer representantes do mercado e do Congresso Nacional para estudar alternativas para alterar a medida em relação ao IOF, mas também buscar outras ações para alcançar o equilíbrio fiscal. Um desafio e tanto, hein, Beraldo? Acho que qual seria a regra número 1? Cortar da própria carne? Equilíbrio fiscal é uma piada, não é, Canhoto? Porque, veja, o governo não faz absolutamente nenhum movimento para equilibrar os seus gastos. E aí, para tapar o buraco que ele mesmo cava, gastando muito e gastando mal, ele quer desequilibrar o orçamento do contribuinte, que já está extremamente pressionado por um custo de vida altíssimo. Nós precisamos lembrar que estamos no país em que o café está sendo trancado a chave e cadeado nos mercados. Nós temos um emprego estagnado, nós temos uma parcela gigantesca da população que vive de esmola do governo, nós temos um país com baixíssima produtividade. Então, o Brasil ele é inviável do jeito que ele está hoje. Aqueles poucos que ousam trabalhar na iniciativa privada, puxar esse barco remando ali contra tudo e contra todos para poder buscar uma vida melhor, esses doidos que nos colocamos aqui nesse campo, nós todos somos punidos pela nossa ousadia. A gente deveria ficar em casa fazendo nada esperando o chequinho chegar. Agora não é chequinho, não é cartão. Vai lá no cartão, que nem aquele vídeo da moça que comemorava estar há 25 anos recebendo Bolsa Família. Quer dizer, isso é um país que deu errado quando você tem uma pessoa que fica 25 anos na flor da idade ali, mostrando toda a sua vitalidade. 25 anos, começou ainda adolescente, provavelmente, a receber um pinga-pinga do governo, nunca aprendeu a trabalhar, a produzir, a buscar uma vida melhor, não. Vai vivendo na mediocridade. Então, Canhoto, com esta dinâmica, a gente olha para essa reunião do Ministério da Fazenda, a discussão ali não tem nada a ver com a realidade. Falou, pessoal, precisamos tapar esse buraco aqui, tentamos o IOF, não deu certo. Então, vamos meter a mão de que jeito no bolso do contribuinte? Qual é a bomba que nós vamos jogar no colo deles para não ter tanta repercussão e a gente conseguir tomar o dinheiro? Porque a dinâmica não tem outra dinâmica. Então, realmente é uma situação curiosa. Aliás, tem uma nota hoje, dizendo que o ministro Fernando Haddad conversa com o presidente da República, mas eles não se ouvem e não se entendem. Então, Canhoto, o que há de não se ouvir e não se entender numa coisa tão específica e objetiva que é aumentar ou não impostos, que é reduzir ou não o custo do governo? Só me parece que, do lado do presidente, a preocupação precisamos de dinheiro porque nós temos uma preocupação aqui eleitoral e não podemos ficar produzindo mais notícias,
E do ponto de vista do ministro Fernando Haddad, olha, eu não estou vendo aqui grandes alternativas. Vamos ter que fazer aqui esse aumento de impostos para poder fechar o buraco que a gente está cavando. Então, são visões completamente conflitantes no mesmo governo e parece que ninguém está ligando para ninguém, está cada um tocando a sua vida como se fossem universos completamente diferentes. Pois é, e teve também uma agenda do presidente da República em Pernambuco que ele disse que para governar ou para trabalhar com as pessoas mais simples, você não pode governar com a cabeça, né? Querendo dizer que você tem que governar com o coração. Essa foi a leitura. Daí eu fico imaginando essa reunião entre o presidente da República e o ministro da Fazenda. Será que um defendia questões mais técnicas e o outro mais passional? Dizia, não vamos nos preocupar com os números, precisamos nos preocupar com aquelas pessoas mais simples. Vai saber. Mota, há pouco o Dávila disse que seria uma ótima ideia se Nicolas Ferreira produzisse mais um vídeo para tratar da questão do IOF, que isso poderia pressionar o governo a rever medidas e também aquelas ações feitas em relação ao aumento de impostos. Aí eu disse que no dia de ontem saiu numa coluna de uma jornalista do UOL dizendo que Nicolas teria descartado a possibilidade de produzir um vídeo do IOF, porque talvez ele ou a equipe entendendo que não teria tanto apelo, que os próprios setores produtivos fariam esse tipo de pressão contra o governo. E aí, Felipe Gustavo, nosso coordenador, resgatou há alguns minutos um post de Nicolas Ferreira, que ele vai colocar na tela para as pessoas que nos acompanham por imagens. Nicolas Ferreira, há pouco, postou a seguinte mensagem: meu Deus, haja fundo preto. Qual é a leitura que as pessoas fazem? Bom, está se preparando para uma nova gravação, um novo vídeo, né? Haja fundo preto, tantos vídeos, porque ele usa essa estética sempre com o fundo preto. E um texto muito bem redigido. E aí, Mota, a dúvida é, será que o fundo preto será para notícia que envolve o anúncio de Marco Rubio ou essa derrubada do IOF, hein? Uma boa pergunta, Caniato. Esse dilema do deputado Nicolas é um dilema de todos nós que trabalhamos com informação e que assumimos a missão de explicar para as pessoas o que está acontecendo no Brasil. Algumas das coisas mais críticas e importantes que acontecem no Brasil são muito difíceis de se explicar. E o Estado, tradicionalmente o Estado e os governos do Brasil se beneficiam disso. É muito difícil explicar para uma pessoa que recebeu uma coisa, entre aspas, de graça do governo, que aquilo não é de graça. É muito difícil você explicar que FGTS, 13º salário, carteira assinada, isso não é um benefício, isso é um atraso. Às vezes você consegue explicar, lembrando a pessoa, né? Olha, se você pudesse ir para os Estados Unidos amanhã, você não iria? Pois é, lá não tem nada disso. Mas é muito difícil. Eu acho que eu gostaria que o deputado Nicolas, um dia fizesse um vídeo sobre inflação, explicando como o governo cria dinheiro, joga esse dinheiro no mercado e, por isso, o nosso dinheiro cada vez vale mais. Isso eu acho que é a coisa mais perversa que o governo, e sejamos justos, não é só o governo do Brasil que faz isso, não é só o Estado brasileiro. A maioria dos governos das democracias ocidentais fazem isso. Eles criam dinheiro, imprimem dinheiro, usam esse dinheiro para rolar as suas dívidas, para gastar cada vez mais. Por isso é que quem faz parte do Estado leva essa vida tranquila, de viagens internacionais, hotéis de luxo, carros com motorista e segurança, e quem não faz parte do Estado aqui no Brasil vive sempre assustado, na insegurança, com medo, preocupado com que tipo de vida os nossos filhos vão levar. Então, essa história da manipulação do dinheiro, que a gente pode lembrar rapidamente, né? Eu sempre falo para as pessoas, pensem o quanto você conseguia comprar com R$100 há 10 anos atrás. É um exercício difícil, mas eu garanto para vocês, com R$100 há 10 anos atrás, a gente botava muita coisa no carrinho, talvez até enchesse o carrinho. E eu faço sempre uma previsão, Caniato. Podem escrever e cobrar. Daqui a 10 anos, R$100 vai pagar 1 litro de leite aqui no Brasil. Podem escrever isso, né? Se não for daqui a 10 anos, vai ser daqui a 12 ou daqui a 15.
porque o nosso dinheiro no futuro vai valer cada vez menos, porque isso é uma política deliberada do Estado brasileiro, de imprimir cada vez mais dinheiro para que o dinheiro vá perdendo valor. Então eu gostaria muito que o deputado Nicolas um dia fizesse um vídeo explicando isso para o povo brasileiro, e eu tenho muita simpatia pela dificuldade desse desafio, desfazer as mentiras que são ditas todos os dias para enganar o povo brasileiro. Esse é o pensamento também do S. Banks. Mandou uma mensagem para a gente, aparece na tela. Nicolas, por favor, cadê o vídeo contra o aumento do IOF? Tá aí, registro do S. Banks participando também do programa. E quero agradecer a Ailton Furlaneto, André Oliveira, Andréa Nedilha, sempre ligado aqui no programa.